boa noite. Boa noite. Bispos do sul do país expressam solidariedade às vítimas das chuvas. E lançam campanha para auxiliar famílias que tiveram de deixar as casas. O governo envia ajuda humanitária aos afetados. Passa de 30 o número de mortes por ciclone em território gaúcho. Na catequese, Papa Francisco recorda a viagem à Mongólia. CNBB e IFAM retomam acordo para a preservação do patrimônio cultural da igreja. Mercado financeiro eleva as expectativas para o crescimento da economia este ano. Com a queda de preço, carne bovina volta a ser mais consumida pelos brasileiros. Aprovado na Câmara, texto base do programa Desenrola Brasil. O dia da oficialização do hino nacional brasileiro. Veja como foi a quarta-feira de autógrafos do Padre Marcelo na Canção Nova. Você sintoniza a Canção Nova TV da Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias começou. A passagem de um ciclone extratropical deixou um rastro de destruição e tristeza no Rio Grande do Sul nos últimos dias. 31 pessoas morreram e quase 5 mil tiveram que deixar as casas. O evento climático superou o que havia sido considerado o maior desastre natural relacionado às chuvas em 40 anos. Os ventos violentos e as chuvas torrenciais que acompanharam o ciclone extratropical desencadearam inundações e uma série de deslizamentos de terra. Comunidades inteiras foram isoladas, estradas bloqueadas e inúmeras residências inundadas e destruídas, deixando milhares de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Em junho deste ano, o governo do estado declarou que a passagem de um ciclone era, até aquele momento, o maior desastre natural relacionado às chuvas. No entanto, o recente ciclone extratropical superou o que havia sido considerado, até então, o maior desastre natural relacionado às chuvas em 40 anos. Ao menos 70 cidades foram afetadas. Equipes de resgate e serviços médicos foram mobilizados para enfrentar a crise. Abrigos temporários foram montados para acolher os desabrigados, que somam mais de 1.650 pessoas. Os desalojados passam de 2.984 pessoas e mais de 30 perderam a vida. As operações de busca e salvamento continuam em andamento para ajudar e atender as vítimas. O fenômeno teve início em um sistema de baixa pressão que causou chuvas intensas desde a última segunda-feira. À medida que avança em direção ao oceano, o ciclone ganhou força, culminando em uma noite de destruição. Diante dos eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, as ações para enfrentar as mudanças climáticas tornam-se cada vez mais urgentes. E o sul do país vai continuar em alerta por causa da formação de um novo ciclone extratropical. Elaine. Pois é, Reinaldo, o encontro da massa de ar frio com o ar quente no oceano faz com que os ventos girem em formato de círculo, dando origem ao ciclone. E quanto mais baixa a pressão do ar em seu interior, mais fortes são os ventos causados. O novo ciclone será semelhante ao último, mas dessa vez o deslocamento para o oceano será mais rápido. As chuvas serão fortes e se concentrarão entre a tarde de quinta e o início da tarde de sexta. O volume pode ultrapassar os 100 milímetros com rajadas de vento e possibilidade de granizo. Chove também em Santa Catarina e em parte de Curitiba. E as temperaturas permanecem mais baixas. O feriado pelo Brasil será marcado por chuva isolada nas regiões norte e nordeste e calor e pouca chuva no centro-oeste e sudeste. No Rio de Janeiro, vai até dar praia. Vai fazer 27 graus. O dia começa com termômetros acima dos 20 graus no centro-norte do país. Em São Paulo, pela manhã, faz 14 graus. E à tarde chega aos 26. Teremos 27 em Salvador e 38 em Cuiabá. Essas são as informações da previsão do tempo para esta quinta-feira, início do feriado prolongado. Reinaldo.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou campanha pelas vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Hoje, o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, manifestou pesar e proximidade às famílias afetadas. E atualizando a informação, 32 pessoas morreram. Nós vamos chamar então a Aline Campelo, que está na sede da CNBB e traz as informações. Aline. E milhares desabrigadas. Ao menos 13 cidades no estado sofrem as consequências do desastre provocado pelo ciclone, chuvas e enchentes. Por isso, a presidência regional da CNBB lançou hoje a campanha de solidariedade para angariar recursos e amparar dezenas de famílias. Em nota oficial, o Episcopado Gaúcho expressou solidariedade nesse momento de dor. O texto afirma que a igreja não deixará de ouvir os clamores e contribuir naquilo que lhe é possível. A CNBB regional disponibilizou sua conta para o recebimento de doações via Pix. A chave é esta que aparece aqui na tela. O presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, manifestou solidariedade. De acordo com o arcebispo, as dioceses de Santa Cruz, de Caxias e a região de Passo Fundo foram as mais atingidas. A comunidade católica local acompanha esta triste situação que registra a cada hora o crescimento do número de mortos. A estimativa do governo do Rio Grande do Sul é que mais de 50 mil pessoas tenham sido afetadas. A Caixa Econômica Federal disponibilizou saque calamidade do FGTS nas cidades atingidas e a Defesa Civil Nacional está atuando no estado. Reinaldo. Obrigado, Aline. E uma informação é de que o governo federal também vai enviar ajuda humanitária para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Olha, o mundo registrou no trimestre de junho e agosto o período mais quente da história. 2023 também deve ser o de temperaturas mais elevadas da história. Somente com muita água para amenizar o forte calor. Dados do Serviço Climático da Europa revelam que o mês de agosto foi o mais quente já registrado no planeta e o terceiro mês consecutivo a atingir recorde. A temperatura média global ficou cerca de 0,6 graus Celsius acima da média, superando os recordes registrados em 2019. A onda de calor gera consequências, como os incêndios florestais na Europa e nos Estados Unidos. O Observatório Europeu acrescenta que 2023 provavelmente será o ano mais quente da história. Até o momento, o período só não possui temperaturas mais altas que as registradas em 2016. A seguir, nós vamos falar da elevação das expectativas para o crescimento da economia este ano. Olha, o preço da carne registra a maior queda em 5 anos. O mercado financeiro elevou as expectativas para o crescimento da economia brasileira para 2023. Isso após a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre. Vamos então a Brasília novamente, agora com Ronaldo da Silva, que traz as informações desse assunto para a gente. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para você também, boa noite para toda a nossa audiência. Olha, em contrapartida, a inflação também subiu, superando o teto da meta definido pelo governo. Os números foram anunciados na segunda-feira pelo Banco Central. Pela segunda semana consecutiva, a previsão do mercado foi elevada, saindo de 2,31% para 2,56%. O aumento divulgado no Boletim Focus do Banco Central aconteceu após o resultado do PIB, que registrou alta de 3,2% nos últimos 12 meses. Também foi publicada a projeção para o PIB de 2024, 2025 e 2026. Segundo o relatório, o país segue em expansão, acumulando um crescimento de 1,32%, 1,9% e 2%, respectivamente. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, a estimativa subiu para 4,92%.
O número está acima do teto da meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional. Um dos fatores associados ao índice é o aumento no preço da gasolina no último mês de julho. Para 2023, a meta central de inflação é de 3,25%. Segundo o Banco Central, a chance da meta ser cumprida em dezembro é de 61%. Quanto à taxa Selic, o mercado financeiro manteve a projeção de 11,75% para o fim deste ano. E a carne vermelha teve a maior queda de preço em 5 anos, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A FIPE apontou que, no primeiro semestre, a proteína bovina caiu 9,36%, acumulando a maior redução desde 2018. Nos supermercados, a diferença é perceptível. Muito, muito mesmo. Está bem mais barato. E com preços mais atrativos, já é possível consumir mais. Já baixou um pouco o preço, sim. A gente vem vendo uma diferença, não tão grande. Para a Companhia Nacional de Abastecimento, na deflação, a quantidade de carne bovina deve chegar a pouco mais de 30 quilos por habitante. O economista explica que a diminuição na exportação para a China contribuiu para o cenário. Isso acabou o mercado interno sendo bem abastecido e forçou o preço, porque o preço tinha subido muito. A carne ela vem subindo muito todos os anos, né? E em função exatamente desse aumento, houve uma redução no consumo e a oferta aumentou. E isso acabou implicando na queda dos preços. De acordo com a FIPE, esta é a maior redução já registrada nos últimos 5 anos, ocasionando a elevação no consumo. No acumulado deste ano, houve queda no preço da carne bovina, com registro de deflação que variou entre 8% e 11,5% para algumas peças, como alcatra, contrafilé, filé mignon e picanha. São os maiores recuos nos primeiros 6 meses de 2023. O aumento da produção no país também refletiu no consumo do brasileiro. Houve a questão da crise na pecuária leiteira e muitos pecuaristas resolveram entregar o gado para corte, né? Isso foi ruim, porque acaba comprometendo a produção de leite, mas do ponto de vista de oferta, houve um incremento na oferta aí que acabou favorecendo tudo isso. E o texto base do programa Desenrola Brasil foi aprovado na Câmara dos Deputados. A renegociação de dívidas está em vigor desde junho. No Congresso, os parlamentares incluíram no projeto o estabelecimento de limites para cobrança de juros do rotativo do cartão de crédito. De acordo com dados do Banco Central, a taxa anual do rotativo está em 445%. O valor é cobrado quando o consumidor deixa de pagar a fatura do cartão de crédito na data do vencimento. As mudanças nas regras estão em debate no Ministério da Fazenda e no Banco Central. Na Câmara dos Deputados, a alteração foi incluída na medida provisória do programa Desenrola Brasil. O texto determina a fixação de limites para a cobrança do rotativo do cartão de crédito em até 90 dias. Caso o Conselho Monetário Nacional não envie propostas neste prazo, a taxa cobrada pelas operadoras não poderá ultrapassar o valor original da dívida. A pessoa acaba se enrolando, não conseguindo pagar, honrar o seu compromisso e ficando com o nome sujo e com uma dívida que só aumenta. Para o autor do projeto, a limitação vai permitir a retirada de consumidores dos serviços de proteção ao crédito. Vai permitir que seja retirado da inadimplência mais de 70 milhões de brasileiros e vai impor uma autorregulamentação aos bancos para que exista uma queda gradual da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A nova regra também valida a portabilidade da dívida do cartão de crédito para outra instituição bancária. O texto segue para votação no Senado. Nós ficamos por aqui e amanhã tem mais notícias de Brasília. Reinaldo e Elaine, volto com vocês. Muito obrigado, boa noite para você, Ronaldo, bom descanso. Olha, daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos falar do dia da oficialização do hino nacional brasileiro. E a reportagem sobre o patrimônio cultural, histórico e artístico da Igreja Católica. Este
neste 6 de setembro, celebramos a oficialização do hino nacional brasileiro. Para entender melhor sobre esse símbolo tão importante para o nosso país, nós vamos então chamar Sidney Fernandes. Boa noite, Cid. É trilha sonora que a gente ouve desde criança e que nos enche de orgulho. Boa noite a vocês na Central de Jornalismo e boa noite a você que está sempre ligado no Canção Nova Notícias. Há mais de 100 anos, um decreto declarou oficial a letra do hino nacional brasileiro. A composição exalta a pátria, fala da liberdade e faz parte da nossa identidade como nação. Os detalhes dessa história você confere na reportagem de Aline Mércio e Adilson César Rodrigues. Quem ouve o hino nacional brasileiro não imagina que a canção demorou mais de 90 anos para ter melodia e letra finalizadas. A música ela foi feita em 1831, composta em 1831. Pelo Francisco Manuel da Silva. O primeiro hino nacional foi escrito para comemorar a abdicação de Dom Pedro I e depois uma nova composição homenageou a coroação de Dom Pedro II. Com a proclamação da República, uma nova letra foi necessária. Nessa questão, o Marechal Deodoro, que governava provisoriamente, ele fez um concurso, só que o vencedor da letra e da música não agradou a população. A letra que ganhou o concurso, ela ficou sendo como o hino da proclamação da República. E foi feito um novo concurso no qual a letra de hoje foi composta e que ganhou o Joaquim Osório Duque Estrada. Quem analisa a letra do hino nacional brasileiro mais de 100 anos após a sua composição pode não compreender algumas palavras, mas tudo isso fazia parte da cultura da época. Hoje para a gente parece estranho, mas que na verdade era um vocabulário mais comum, mais usado no cotidiano dos brasileiros daquela época. Mas para quem tem dúvidas a respeito da letra do hino, algumas dicas desta professora podem ajudar. Dos raios fúlgidos, né? O que são os raios fúlgidos? São os raios brilhantes, os raios que se destacam no horizonte. O verbo fulgurar, que é se destacar, que também significa brilhar. E, por fim, a gente tem a palavra, já nos últimos versos, a palavra flâmula, que significa a nossa bandeira. Então, quando ele fala do verde louro, da flâmula, né, é o verde da nossa bandeira, que é um dos símbolos também da nossa pátria. A gente segue falando de patrimônio brasileiro, só que agora dos bens culturais, históricos e artísticos da Igreja Católica. Recentemente, a CNBB e o IPHAN retomaram um acordo de cooperação técnica assinado em 2021, que visa a realização de ações conjuntas sobre esses bens que fazem parte do patrimônio artístico-cultural brasileiro. 60 anos após o descobrimento do Brasil, indígenas da etnia Guaianazes se uniram aos padres jesuítas para a construção de uma capela. A obra foi realizada nas terras de Ururaí, hoje bairro de São Miguel Paulista, no extremo leste de São Paulo. E ela acaba tendo, então, um suporte histórico aí fundamental para a gente entender tudo o que aconteceu na nossa história, de colônia, império, república até os dias de hoje. Essa foi uma das primeiras capelas do país tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A igreja, construída em 1622, é considerada o templo mais antigo da cidade. Ela conta a história do bairro. As pessoas casavam aqui, batizavam aqui, a vida se dava em torno daqui da capela. E ainda hoje. Para preservar bens como este, a CNBB e o IPHAN retomaram o acordo de cooperação técnica assinado em 2021. A gente está falando de igrejas, de conventos e outros tipos de edifícios. Portanto, há pouco tempo o IPHAN estabeleceu essa ponte com a CNBB no sentido de ajustar as estratégias para preservar esses bens. O processo foi conduzido pela Comissão para a Cultura e a Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo é
lutarmos juntos para que nós possamos preservar, não é, o grande patrimônio que a Igreja Católica tem. Qualquer pessoa pode solicitar o tombamento de um determinado local que considere importante para a história. É preciso que haja um reconhecimento desse patrimônio, né? E esse reconhecimento pode se dar na esfera arquitetônica, artística, histórica, ou inclusive de relação com a própria comunidade. A Igreja e o IPHAN acreditam que preservar a fé, história e cultura do povo brasileiro é um desafio coletivo. A preservação dos bens culturais, especialmente do patrimônio cultural, seja ele religioso ou não, é tarefa do IPHAN? É tarefa do IPHAN, mas também é tarefa das prefeituras e dos governos estaduais. Mas, acima de tudo, é tarefa da sociedade como um todo. Mas também prepararmos pessoas para que elas possam, após os monumentos serem restaurados, que elas possam conservar esses monumentos. Nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais informações da capital paulista. Boa noite a todos, bom feriado da Independência. Eu volto com vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista. Obrigada, Sidney. Bom feriado para você também. Olha, a gente segue falando do patrimônio brasileiro, que agora, ou melhor, no interior de São Paulo, perdão, uma igreja de 1645 passa por uma reforma na fachada externa. A Catedral de São Francisco das Chagas, em Taubaté, pretende que o ponto turístico religioso da cidade fique ainda mais bonito. Filho da terra, Padre Roger conduziu a missão de reformar e modernizar um dos pontos mais conhecidos de Taubaté, no interior de São Paulo. O projeto prioriza a importância do templo para os cristãos. Chegou o momento de cuidar do patrimônio, não só do seu aspecto estético, mas também estrutural. E isso que começamos com a instalação do sistema de para-raio e agora a primeira fase da reforma da fachada. Localizada no Marco Zero de Taubaté, a Catedral de São Francisco das Chagas impressiona por sua arquitetura. O sentido da obra também é especial, já que todo o projeto é realizado a partir da doação dos devotos. Nós não recebemos nenhum financiamento externo. Toda a reforma, a manutenção da catedral acontece com a doação dos frequentadores, dos paroquianos. Temos a campanha Amigos da Catedral, mas principalmente é o dízimo e são as ofertas que têm patrocinado a reforma de nossa catedral. Diego é o responsável por esse trabalho e mesmo com inúmeros desafios, relata gratidão por fazer parte dessa história. Então todo mundo está acostumado com a fachada da catedral. Ela está presente na memória de muitos taubatianos. Então, quando fomos desenvolver o projeto, a primeira coisa foi destacar aquilo que já existe. Então, preservar o patrimônio, apesar de não ser um patrimônio tombado, mas valorizar as formas, né? E principalmente dentro do projeto, desenvolver um projeto que destacasse esses elementos, né? Como cúpula, como os pináculos e tantas outras formas que está dentro da fachada da catedral. Os fiéis já têm uma data para apreciar a reforma e a nova iluminação da catedral. O evento será no dia 24 de setembro e o povo já comemora a novidade. Excelente resultado. Jamais eu veria uma igreja tão bela, tão magnífica e acolhedora. Ali depois do intervalo, vamos ver como foi o dia de autógrafos de Padre Marcelo na Canção Nova. E o Papa recorda a viagem à Mongólia na sua catequese. Nesta quarta-feira, o Papa Francisco rezou pelas vítimas do incêndio em Joanesburgo, na África do Sul, ocorrido na semana passada. Pelo menos 76 pessoas perderam a vida. O Santo Padre disse que recebeu a notícia do incêndio com profunda tristeza e pediu aos fiéis presentes no Vaticano que se unam em oração pelas 76 vítimas fatais. Ai familiari esprimo il mio cordoglio.
Às famílias expresso minhas condolências e envio uma bênção especial para elas e para aqueles que estão trabalhando para prestar assistência e apoio. O incêndio ocorreu na madrugada de 30 para 31 de agosto em um prédio de 5 andares da capital econômica da África do Sul. O pior incêndio já registrado no país destaca a crise imobiliária em uma das cidades mais desiguais do mundo, onde a pobreza e o desemprego são generalizados. O edifício em Joanesburgo está ligado à era do apartheid. Neste local, os negros sul-africanos recolhiam documentos que lhes permitiam trabalhar em áreas que na época pertenciam aos brancos. Como tem feito desde o início do conflito armado, o Papa também rezou pela Ucrânia, confiando o país a Nossa Senhora. E recordou a festa litúrgica da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, celebrada nesta sexta-feira, em que pediu para andar sempre como Nossa Senhora nos caminhos do Senhor. A ela, mulher de ternura, ressaltou o Papa, confiamos os sofrimentos e as tribulações da querida e atormentada Ucrânia, que tanto sofre. Depois de retornar da viagem à Mongólia, o Papa Francisco falou aos fiéis no Vaticano. Ele recordou detalhes da visita à Ásia e destacou a alegria em encontrar uma igreja humilde e feliz que está no coração de Deus. A Praça São Pedro voltou a receber milhares de fiéis e peregrinos para a catequese desta quarta-feira. O Papa Francisco agradeceu a todos que acompanharam e rezaram por sua visita à Mongólia. A quanti hanno acompanhato la mia visita con la preghiera. Gostaria de levá-los ao coração desta viagem, destacou o Santo Padre. Recordou com alegria a igreja local e o povo mongol, que classificou como nobre e sábio. O pontífice explicou que no pequeno rebanho de fiéis, distante dos holofotes, se encontram os sinais da presença de Deus, que não olha para as aparências, mas para o coração. Il quale non guarda le apparenze, ma al cuore. O Senhor não procura o centro do palco, mas o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer. Tive a graça de encontrar na Mongólia uma igreja humilde e feliz, que está no coração de Deus, e posso testemunhar-vos a sua alegria por se encontrarem por alguns dias também no centro da igreja. Nel trovarsi per alcuni giorni anche al centro della Chiesa. Para o Papa, a história da pequena comunidade cristã é emocionante, pois foi estruturada pelo zelo apostólico de missionários enviados para aquele país desconhecido, pessoas que Francisco chamou de apaixonadas pelo Evangelho. Que significa universal. Isto é a catolicidade, uma universalidade encarnada que percebe o bem ali onde vive e serve as pessoas com quem vive. O Santo Padre citou a primeira obra de caridade inaugurada por ele na Mongólia, recordou o encontro interreligioso e ecumênico no país de tradição budista e destacou a beleza de estar na presença do povo mongol. Explicou que a população preserva as suas raízes e tradições, respeita os idosos, vive em harmonia com o meio ambiente e disse que, ao ouvir as suas histórias, pôde admirar ainda mais a busca religiosa ali vivenciada. Ao concluir a catequese, o Papa disse que lhe fez bem estar no coração da Ásia. Destacou como foi importante dialogar com aquele grande continente, captar suas mensagens, conhecer sua sabedoria, a maneira de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço, e fez um pedido aos fiéis presentes no Vaticano. Pensando alle distese sconfinate e silenziose della Mongolia. Pensando nas extensões ilimitadas e silenciosas da Mongólia, deixemo-nos estimular pela necessidade de alargar os limites do nosso olhar. Não se deixem aprisionar pela pequenez, permitam-se alargar o coração para estarmos próximos de todas as pessoas e de todas as civilizações. Per essere vicino a ogni persona e a ogni civiltà. Olha, defender a vida, a dignidade humana, comunicar a esperança e os valores do Evangelho são assuntos muito importantes que a Canção Nova leva diariamente até a sua casa. Isso graças aos sócios e benfeitores que mantêm esta obra que transforma a vida de milhares de famílias. Na campanha de setembro, nós estamos com 14%. E você pode acessar clube.cançãonova.com e escolher a melhor forma de ajudar.
Obrigada por seu comprometimento com a Canção Nova. Olha, e quem veio à comunidade Canção Nova nesta quarta-feira teve uma grande surpresa e pôde participar de um momento especial. Olha, quem conta isso pra gente é a repórter Mauricéia Silva, lá do Auditório São Paulo. Boa noite, Mauri. Boa noite, Elane, Reinaldo e a todos que nos acompanham. A sessão de autógrafos começou às 10 da manhã. O padre Marcelo Rossi acolheu os fiéis e cantou também algumas de suas músicas mais populares. Na obra, o sacerdote afirma que a amorização é colocar situações e pessoas sob a autoridade do coração de Jesus. E para saber mais detalhes, vamos falar com ele, o autor do livro. Padre, boa noite. O livro é um diário espiritual, certo? O senhor pode falar mais sobre isso? Foi uma ideia de Deus. Primeiro começou com um empurrão, que aconteceu aqui, que na verdade foi um levantar, porque Nossa Senhora com certeza me segurou, nasceu o batismo de fogo. Aí com meu pai uma ideia surgiu do Menos é Mais, fechando com a trilogia, que é a Amorização, que é esse livro, que é um diário espiritual. No mundo que nós estamos infelizmente polarizado, em que muito ódio se destila, aqui é a cura do coração. A amorização que eu aprendi com a minha saudosa tia Laura, com o meu querido Monsenhor e saudoso Monsenhor Jonas, e poder levar essa obra que é o amor que cura. Sabemos que a obra foi inspirada num momento específico. O senhor pode contar mais sobre? Bom, essa obra também tem uma inspiração, como falei, por causa da polarização, mas também com a enfermidade do meu pai. Tanto que eu dedico, você que perdeu alguém que você ama muito, meu pai, além de um grande companheiro, eu dediquei o último capítulo até assim, compreensão, sem pressão, para não virar uma depressão, que eu já passei por isso, com muita oração. Então, como é importante amorizar o relacionamento com Deus, esse livro vai nos levar... Eu me lembro de um livrinho que vocês já devem ter lido, do Monsenhor Jonas, Curados para Amar. O amor cura, e a amorização nos leva a esse diálogo com Deus. Para encerrar, como está a repercussão das pessoas que leram o livro? Ele será lançado em outros lugares? Eu estarei agora em outubro, se não falo a memória, 17, em Boston, e com Canção Nova ajudando, tá? Dia 19 em New Jersey e dia 21 pela primeira vez, fazendo uma dedicatória lá nos Estados Unidos, em Orlando. Então, com certeza, espalhando essa mensagem. No mundo de tanto ódio polarizado, levar a amorização, que é a cura do coração. E detalhe, estou desde as 10 da manhã, estamos ao vivo agora, né? São 19 horas e 24 minutos e vou até as 22, tá? Ou mais. Estou aqui esperando. Muito obrigada, padre. E fica o convite para você que está aqui nas proximidades da Canção Nova. Você pode vir até às 22 horas para adquirir o livro Amorização e também o autógrafo. Você fica agora com a reportagem que vai mostrar como foi o dia de autógrafos aqui no Auditório São Paulo. Logo de manhã, os peregrinos formaram uma fila do lado de fora do Auditório São Paulo, na sede da Canção Nova. A recepção foi repleta de música e oração. Aleluia! Aleluia! Pra gente é bem especial, porque quando ele foi fazer a dedicatória do livro Filia em Taubaté, a gente estava tentando engravidar, né? E aí hoje a gente volta aqui com a nossa bênção, né? Já há 7 anos já, então a gente está bem emocionado. No lançamento do livro Amorização, a Cura do Coração, cerca de 50 missionários e colaboradores da Fundação João Paulo II foram contemplados com exemplares do Diário Espiritual. Fiquei muito feliz de ser sorteada. É uma bênção, né? Tá aqui, tirei foto com o padre Marcelo, autografou o livro, fiquei muito feliz. Na obra, o sacerdote apresenta a cura do coração como indispensável para amorizar. Por exemplo, o ato de perdoar ou agradecer diante das dificuldades diárias. Na verdade, é uma trilogia. Começou com o Batismo de Fogo, depois veio o Menos é Mais, e eu precisava terminar com um livro que coroasse. Nós vivemos num mundo tão polarizado, é tanto ódio. Então, a amorização é a cura do coração. Levar a pessoa a ter essa experiência do amor de Deus, que cura, que transforma, que dialoga. O Padre Jonas sempre quis uma canção nova que fosse a serviço da igreja. Então essa parceria com o Padre Marcelo, com a editora Planeta, é trazendo mais um título de evangelização para transformar a vida das pessoas, que ela vai encontrar nas nossas lojas físicas, aqui em Cachoeira e outras 13 espalhadas no Brasil. A gente tem no Porta a Porta, já está no catálogo Porta a Porta de setembro a outubro. A gente tem na loja virtual, loja.cançãonova.com e também no nosso call center, que é o 12 3186 2600. E para quem já garantiu o livro,
livro, a expectativa é que a leitura contribua para transformar as atitudes humanas. Esperança demais num mundo muito melhor para todos nós. Mais amor, mais compreensão. É muita emoção. Já o sacerdote faz uma promessa. E ano que vem, com certeza, estarei muito com vocês. Imagina o PHN. 30 anos eu vou completar de sacerdócio. 5 anos daquele que o empurrão, que é um levantar de Deus. Então, realmente vai ser momentos de bênçãos. Por isso, você que está passando por uma dificuldade, creia. Gênesis 50, 20. Deus tira do mal o bem. Se você está com Maria, isso acontece e vem. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mais um livro para a gente poder ler, né? Isso aí. Parabéns ao Padre Marcelo Rossi. Essas foram as notícias deste 6 de setembro. Mas no nosso Instagram, @notícias ou @CNNotícias, você acompanha tudo o que acontece na igreja, no Brasil e no mundo. Olha, daqui a pouco, às 8 horas, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso mesmo, adoração e logo depois a Santa Missa do Clube da Evangelização. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.